seguinte, nesse domingo, galera, foi a prova do especialista da aeronáutica, a nossa querida prova de sargento. Então estamos aqui junto com o curso Meta, ensino de resultado, para comentar com você aqui as questões da Física 3. Questões essas, galera, que deu uma ênfase especial aí, ó, na indução eletromagnética, deu uma reduzida aí nas questões aí da eletrodinâmica, mas você vai notar aí que tem muita questãozinha aí, massa pra caramba. Vamos lá. Começar aqui, ó, questão 76 da Física 3, da primeira, aonde ele trocou os resistores famosos ao longo do ano aí pela associação aí dos capacitores. Então é uma questão tranquila, por quê? 90 volts da fonte, ele diz que no primeiro capacitor está associado 60. Então a tensão do segundo, que é igual a do terceiro, porque em paralelo a tensão é igual, nós temos então 30 volts. E aí notamos o seguinte, a carga que está associada no primeiro capacitor é 12, então esse total também tem que associar 12. Como aqui é 3, então aqui sobrou 9. Então aqui é 3 microcoulombs, 9 microcoulombs. Por quê? Porque 9 com 3 dá um total 12, porque na associação que fica em série agora, 12 daqui, 12 nesse equivalente. E aí vamos resolver. Facilite. Eu lembro você que a expressão Q é igual a C vezes U. Vamos fazer, galera, para o primeiro e para o segundo capacitor. Exercício resolvido. Vai lá. A carga no primeiro, 3. O primeiro capacitor eu quero. E a tensão, eu lembro você que ela é 30. Logo, a primeira capacitância, 0,1 microfarad. No segundo capacitor, a carga é 9. Isso é igual a C, que é o C2. No caso, a gente já fez o C2, então vamos fazer agora para o C3. Vezes a tensão, que é 30. Passou dividindo. C3 igual a 9 dividido por 30. Isso dá 0,3 microfarad. Então, aqui é 0,1, aqui é 0,3. Capacitância equivalente em paralelo. Lembra, propriedade de sala de aula. Capacitor em paralelo, resistores em série. Vamos somar. Somando 0,1 com 0,3, 0,4 microfarad. Beleza? Tamo junto, resolvido, só alegria. Vamos para o transformador, que funciona, galera, com o princípio aqui, ó, do fluxo e a sua aplicação magnética. Ele diz no exercício que ele tem um transformador de corrente elétrica alternada, 50 espiras no primário, 2.000 espiras no secundário, e ele fala para você, olha, a tensão no primário é 150 volts. O que ele quer demonstrar para você? Ele quer o seguinte, a razão entre o número de espiras em relação à razão entre a tensão é a lei que a gente conhece aqui para os transformadores. Aí basta pensar o seguinte, o número de espiras, 50, está para o número de espiras do secundário, que é 2.000, a tensão no primário, 150 volts, e aí eu vou descobrir a tensão aqui do nosso secundário. Simplificando aqui, observe, ficou 3 vezes 2.000, dá uma tensão no secundário, galera, igual a 6.000 volts. Ele pede para você qual aparelho A, B, C ou D que funciona corretamente. O que fazer então? Pega a potência, lembrando que num transformador, a potência do primário é igual à potência do secundário. E essa potência é pote U, I vezes U. Como a potência é 3.000 no secundário, que é igual do primário, vamos calcular essa corrente. A tensão eu já sei, 6.000. Dividiu, então eu tenho uma corrente de meio ampere. Se a corrente é meio ampere, eu preciso desvendar para você qual é a resistência que o meu secundário funciona, que é a pergunta do problema.
Aí vamos para a lei de Ohm, U igual R vezes I. Observamos que a tensão eu calculei, 6.000. A resistência eu quero e a corrente é 0,5. Logo, galera, passando e dividindo, eu tenho uma resistência igual a 12.000 ohms. Notamos que 12.000 ohms é 12 quilo-ohms, só que ele quer qual aparelho que pode funcionar sem queimar o meu transformador. O único aí que é possível sem queimar é aquele que tem resistência 12 quilo-ohms ou acima. Por quê? Porque eu te lembro que quanto maior a resistência elétrica, maior resistência que essa aqui, vai gerar uma menor corrente, cuja qual só pode suportar esse valor. O único valor, galera, que é acima de 12.000 é o de 24, que é a operação, que é o aparelho da letra D. Esse foi o exercício mais complexo aí da Física 3. Agora vamos para os fáceis. Eu tenho duas cargas elétricas separadas por tal distância. Ele me deu a constante elétrica do vácuo. Ele fala que vai fazer o contato entre elas e aí matou o problema. Calcular a força elétrica, lei de Coulomb. Bom, galera, a constante, quando eu faço o contato entre elas, 9 menos 6, vou dividir por 2. Isso vai ficar menos 1 microcoulomb para cada um. Lembrando que quando você vai fazer a conta, você não usa o sinal. Esse sinal vai embora. Por quê? Porque na lei de Coulomb você faz um módulo. E a distância 50 centímetros é meio metro ao quadrado. Daí, força elétrica igual, olha que lindo, 9, repetiu, conserva a base e somou os expoentes, deu menos 3. Meio ao quadrado é o mesmo que 0,25. E eu lembro você que dividir por 0,25 é o mesmo que multiplicar por 4. 9 vezes 4 dá 36 e 10 a menos 3 é milinewtons. Tá aí resolvido mais um caso para você, beleza? Continuando então, galera, os nossos exercícios aqui do CFS, prova de domingo. Aqui pergunta, galera, qual desses aparelhos aí funcionam à base da indução eletromagnética? Bom, estudamos que a indução eletromagnética, pela lei de Faraday, é a variação do fluxo em função do tempo. Inclusive, esse exercício caiu de duas formas. Observe aqui comigo, ó. Precisa variar o fluxo magnético em função do tempo para gerar uma força eletromotriz. Qual que é o único aparelho aqui que funciona gerando uma força eletromotriz? Só o gerador elétrico. O amperímetro analógico, ele é um galvanômetro. A bússola, galera, observa aí que é a base de um ímã. E o disjuntor, chave aberta, chave fechada, analise comigo, tem o mesmo princípio do fusível, é um aparelho aqui de proteção, passagem de corrente elétrica. Então, gerador, por quê? Porque funciona na produção de força eletromotriz, tá aqui o princípio básico. Aqui, galera, é um exercício que não é na lei de Coulomb, é na lei da gravitação de Isaac Newton, a lei da força de atração. É interessante, por que eu vou fazer? Porque tem o mesmo princípio da lei de Coulomb. Ele diz que tem uma força em relação a uma certa distância. Nós sabemos que se essa distância ficar 1/3 dela, 1/3 da distância, lembre que a força, tanto elétrica quanto a gravitacional, ela é inversamente proporcional ao quadrado. Quadrado, 3 ao quadrado dá 9. Então, 9 vezes maior. Acabou o exercício. Fácil demais. Esse foi o mais fácil. Questão 88, galera, pergunta para você. Qual é o intervalo de tempo? Será que é 0 a 01, 01 a 03, 03 a 04, 0 a 04? Qual o intervalo de tempo em que você vai analisar que não tem produção de corrente elétrica? Ou seja, que você não percebe a corrente elétrica induzida. Galera, por que essa questão aqui tem o mesmo princípio aqui, ó? Lei de Weber facilite.
você percebe que não está variando o fluxo de Weber. Entre 0,1 e 0,3 não teve o quê? Variação do fluxo. Se entre 0,1 e 0,3 não teve variação do fluxo, também, galera, não tivemos força eletromotriz induzida, logo não há corrente elétrica entre 0,1 e 0,3. Beleza. Só marcar, correr para o abraço. Mais um caso, medicina, questão 90. Esse aqui achei legal demais, porque fala assim, ó, o cara tá usando um freezer antigo, 110 volts, 4,5 amperes, e ele usa 8 horas, sábado e domingo, em 4 finais de semana. Bom, sábado e domingo, 4 finais de semana, 2 vezes 4 dá 8 dias. Qual deve ser a potência do novo aparelho para que ele gaste, para que ele consuma a mesma quantidade de energia, mas utilizando 32 horas a mais? Nós sabemos que a energia é potência vezes o tempo. Essa expressão é universal na mecânica, na eletricidade, na física 2 e etc. Como a energia para ser a mesma, potência vezes o tempo com o freezer antigo, potência vezes o tempo com o novo freezer. Substituindo, potência é I vezes U. Então fica 4,5 vezes 110 vezes o tempo, são 8 horas durante 8 dias, ou seja, 64 horas. A nova potência que eu quero, quanto tempo? 8 horas durante 8 dias eram 64 horas, mas eu quero 32 horas a mais. Logo, 64 mais 32. Efetuando o cálculo aqui, aqui 96, passando dividindo, nós temos uma potência 330 watts. Brutal. Vamos finalizar? Observa comigo. Questão 93. Eu tenho duas espiras circulares. A menor, de raio R/4, tem corrente 2I. E ela tem sentido contrário à da espira maior, de raio R. Bom, a ideia do campo magnético, segundo a lei de Ampère, é moir duas raimundas. A corrente da espira maior é I e o raio é rão. Guarda isso aqui, vou chamar de campo magnético da maior. Vamos calcular o campo da menorzinha, chamar de eminho. Lembrando que o campo magnético também é vetorial, hein? μ0, a constante é a mesma, a resposta está em função dela. A corrente da espira menor é 2I, 2 vezes o raio. Lembrando que o exercício afirma que o raio é R/4. Aí, cabeça, o que fazer? Copiar o primeiro e inverter o segundo. Esse 4 passou multiplicando. O campo magnético resultante, portanto, é um campo menos o outro. Por quê? Eu falei para você no começo que elas possuem sentidos opostos. Então, eu preciso reduzir, diminuir, subtrair os dois vetores. 8, beleza, menos essa parte daqui, isso me fornece 7 μ0I sobre 2 vezes o raio. Esse campo magnético, ele é maior, galera, observa comigo, na espira central, na espira menor. Por quê? Porque tem maior corrente e tem um menor raio. Logo, regra da mão direita, observa comigo, ó, que o campo magnético está direcionado para fora, no caso da sua folha. Para fora é um pontinho. 7 μ0I sobre 2R, está resolvido. E por último, o único exercício que de Física 3 eu não gostei é porque ele associou o nome campo magnético, quando na verdade eu tenho aqui um campo elétrico. Do positivo para o negativo, o campo elétrico está direcionado para baixo. E aí, galera, a substância radioativa, se ela é uma partícula alfa, lembrando que a partícula alfa é positiva, a gente falou isso,
na última aula, curso meta, ensino de resultado. O que acontece? Carga positiva no campo elétrico. O que acontece? O campo elétrico e a força elétrica têm mesma direção e sentido. Então, quando a partícula alfa passou aqui, ela vai para baixo facilmente observado. Aí é só marcar. Partícula alfa, então, desceu, tá aí, ó, na orientação aí da número 3. Por que, galera, campo magnético? Olha para mim, cola em mim. O termo campo magnético é para mostrar para você que essas partículas, essas substâncias, elas são direcionáveis. O campo magnético somente direciona. Só que aí sugere um recurso único e exclusivo, galera, porque ele não direcionou e ele não formulou um sentido para esse campo. O aluno pode ter sido levado ao erro pensando aí na regra da mão esquerda. Acho difícil aí o recurso, mas é interessante. Mandei aí, curso meta, tamo junto, valeu demais. Tchau, galera.